Eu quero convidar os irmãos, por favor, nesse momento, para que abram, por favor, as suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Vamos ler um texto conhecido das Escrituras Sagradas, sobretudo no contexto dos Evangelhos sinóticos, e vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Marcos capítulo 10. Marcos, Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema como devemos nos aproximar de Jesus. Como devemos nos aproximar de Jesus é o tema, é o título da nossa mensagem a partir do texto que leremos a partir de agora, Marcos 10, 46 a 52, que diz: Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra lida e vamos lhe pedir para que fale conosco, para que ele continue a falar conosco, como entendo que já falou, está falando conosco por meio dos cânticos, desde o momento em que aqui entramos, que esse Deus bondoso, poderoso e gracioso venha continuar a falar a minha vida e a sua vida em nome de Jesus. Senhor, nós queremos engrandecer o seu nome, queremos agradecê-lo, queremos bendizê-lo, queremos louvá-lo, queremos magnificar o seu nome por tudo aquilo que tu és. Te agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá semanalmente de nos reunirmos neste lugar, a fim de que possamos nos reencontrar e, sobretudo, para que possamos também ter esse momento especial de culto, de adoração, que são devidos ao seu nome, também de aprendizado, de instrução na sua palavra, onde somos corrigidos, onde nós temos ali as orientações que o Senhor nos dá por meio da sua palavra e onde somos também edificados, abençoados e amadurecidos. Abençoa a nossa vida nesse momento, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, daqueles que nos honram com as suas visitas, dos demais irmãos aqui presentes, abençoe-nos de uma forma geral, de modo que sejamos instruídos, abençoados por meio da exposição da sua palavra. Fale conosco, por favor, é o que te pedimos, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar. A Bíblia, como nós muito bem sabemos, ela está repleta de histórias que nos advertem, que nos corrigem, que nos edificam, que nos emocionam, que nos encorajam, que nos ensinam e que, sobretudo, nos fortalecem. E essa história, que é uma história muito conhecida aqui do cego Bartimeu, sem dúvida alguma é uma dessas belas, encantadoras e maravilhosas histórias, como são todas as histórias, todos os textos presentes nas Escrituras, desde o Antigo até o Novo Testamento. E essa história, meus irmãos, nos mostra um homem que vivia na mais profunda miséria, numa situação absolutamente decadente, numa situação deplorável, numa situação triste. E quando lemos esse texto, descobrimos que trata-se de um homem que era paupérrimo e cego. E por falarmos em cegueira,
As doenças nos olhos, elas eram muito comuns durante a época, durante o período do Novo Testamento, especialmente ali no primeiro século da nossa era. Essas doenças, elas eram causadas, eram provocadas pelos mais diversos fatores, como, por exemplo, pelo calor, pela constante exposição das pessoas à luz solar, pela poeira e, sobretudo, também pela falta de higiene, que era muito comum e muito frequente naquele contexto. Aliás, só para nós termos uma ideia da triste condição a que muitas pessoas eram submetidas, era comum ver pessoas com os olhos infeccionados e também, às vezes, cobertos por moscas. E os cegos, em particular, eles tinham uma vida muito miserável. Eles eram comparados aos mortos e eram vistos até mesmo como pessoas malditas ou amaldiçoadas, uma vez que eles não tinham condições de ler a Torá, de abrir ali as páginas do Tanar, ou da Bíblia hebraica, ou do Antigo Testamento, e também ali eles eram, portanto, privados de adquirir esse tipo de conhecimento. Portanto, diante de um cenário tão triste, tão desolador e tão deplorável como esse, nós podemos ter uma ideia da dimensão do significado que tem a história do cego Bartimeu. E uma das razões que tornam essa história tão importante e tão especial é o fato dela nos ensinar, entre outras coisas, 8 formas através das quais nós devemos nos aproximar de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar, que nós buscaremos falar a partir de agora. Indo já diretamente para o primeiro ponto, quando eu leio esse texto, eu descubro, em primeiro lugar, que nós devemos, primeiramente, nos aproximar de Jesus clamando por Ele. Clamando por Ele. Não se esqueça que o tema da nossa mensagem é como devemos nos aproximar de Jesus. E eu aprendo, em primeiro lugar, que devemos nos aproximar de Jesus clamando por Ele. Veja o que diz Marcos 10, versículo 47, parte A. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi. Filho de Davi. E aqui, meus irmãos, devemos dizer algo que, mais uma vez, é muito óbvio, ele é muito evidente, mas como temos dito em outras tantas circunstâncias, e como a nossa vida tem sido, sobretudo nos últimos anos, o óbvio, o evidente, aquilo que é claro, talvez, obviamente, não claro para todas as pessoas, mas este óbvio ele deve ser dito. E aqui eu pergunto para os irmãos, claro que retoricamente falando, por que o cego Bartimeu se aproximou de Jesus? E a resposta é que ele se aproximou de Jesus porque a sua condição de vida era extremamente difícil, era muito complicada. Afinal de contas, ele era cego e mendigo. Como se não bastasse ser mendigo, era cego e tinha 2 problemas muito importantes, muito tristes na sua época e na sua realidade pessoal. E é verdade que nós não deveríamos depender dos problemas da vida, nós não deveríamos depender das situações adversas da vida para nos aproximarmos de Jesus. A gente sabe muito bem disso. Mas o fato é que as nossas adversidades, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas situações existenciais problemáticas, com frequência nos conduzem a Jesus, como temos dito, aliás, em outros cultos, como nos últimos domingos. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando nós passamos por dificuldades, nós simplesmente nos tornamos mais abertos e mais suscetíveis a Deus e mais sensíveis ao seu agir na nossa vida. Quando estamos passando por momentos de angústia, momentos de dor, momentos de luta, momentos de sofrimento, momentos de desemprego, momentos difíceis emocionalmente falando, na família, no casamento, no trabalho, na faculdade, nos estudos, na sociedade, no ministério, enfim, tantas outras circunstâncias, essas dificuldades contribuem para que nós sejamos mais suscetíveis ou sensíveis ou abertos a Deus, a sua palavra e ao operar glorioso e grandioso do seu Espírito. É claro que as coisas não deveriam ser assim, mas infelizmente elas acabam muitas vezes ocorrendo desse jeito. De qualquer forma, não podemos nos aproximar de Jesus sem orar.
E por que a oração, afinal de contas, é tão importante? A oração é importante por 3 razões principais. Primeira, porque a oração é um dos principais meios que o próprio Deus criou, que o próprio Deus estabeleceu para que pudéssemos chegar a Ele. Segunda, porque quando nós oramos, nós admitimos que Deus existe. Ninguém ora para um ser inexistente. Então, a própria oração pressupõe, ela presume a existência daquele indivíduo, daquele ser, do ser todo-poderoso a quem nós nos dirigimos por meio das nossas súplicas e por meio das nossas preces. E terceira, porque quando oramos, nós reconhecemos a nossa total insuficiência humana, e, ao mesmo tempo, reconhecemos a suficiência de Deus, a total suficiência de Deus. Por que oramos? Porque sabemos que nós não temos as soluções de nós mesmos e por nós mesmos. E por isso nós precisamos, nós dependemos de alguém que seja infinitamente superior do que eu e você, porque nós cremos que este ser, Deus, ele age, ele opera, ele intervém, ele cura, ele restaura, ele salva, ele abençoa. E como eu não consigo fazer nada disso, mas ele pode fazer todas as coisas, eu, o impotente, oro aquele que pode tudo. Eu, o incompetente, oro por aquele e para aquele que pode fazer absolutamente todas as coisas na minha vida e através dela. Por isso, meu irmão, aprendamos com Bartimeu e nos aproximemos de Jesus em oração. Jesus, filho de Davi, ele ora a Jesus. Ele se aproxima de Jesus e, como vimos nesse primeiro momento, ele faz isso clamando por ele, orando a ele, buscando a ele. Isso nos leva a um segundo item também importante, que é o seguinte. Em segundo lugar, devemos nos aproximar de Jesus reconhecendo a nossa miséria. Primeiro, nos aproximamos de Jesus clamando a Ele. Em segundo lugar, devemos nos aproximar de Jesus reconhecendo a nossa miserabilidade humana. Veja o que diz Marcos 10, versículo 47, parte B, a continuação do clamor desse mendigo, deste cego Bartimeu. Ele diz: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Observe que Bartimeu não se aproxima de Jesus determinando a sua cura. Eu determino agora que eu serei curado, que eu não serei mais cego, que eu vou ver tudo, que eu não sou mais mendigo e assim por diante. Ele não se aproxima de Jesus praguejando, xingando ou reivindicando os seus direitos, ou pretensos ou supostos direitos. Ele sabia que não tinha nenhum direito a reivindicar ou a reclamar. Mas, em vez disso, observe, meu irmão, que o cego Bartimeu se aproxima de Jesus reconhecendo a sua miséria pessoal. E é por isso que ele clama a Jesus: tem misericórdia de mim. Mas já que falamos sobre misericórdia, é importante que nós demos aqui nomes aos bois, a fim de que nós conceituemos este assunto e entendamos melhor sobre o que exatamente nós estamos falando e sobre o que o texto bíblico está falando. Então, o que é a misericórdia, afinal de contas? Misericórdia é aquele sentimento de pesar e de solidariedade para com alguém que está passando por algum tipo de situação difícil na vida. Então nós olhamos para a situação difícil dessa pessoa e nós inclinamos o nosso coração para a sua miséria. Aliás, este é o sentido etimológico da palavra misericórdia, não é isso? Miséria, e vem de cordes, que é coração. Portanto, uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que inclina o cordes, o coração, para o misere, para a miséria do outro, para a situação deplorável e difícil do outro. Isto é ser misericordioso. Então perceba que quando nós olhamos para esse texto, o cego Bartimeu, é interessante que ele é cego, mas enxerga mais do que muitos de nós. Ele consegue enxergar a sua miserabilidade. Tem pessoas que têm as vistas boas, não usam óculos e não enxergam-se como miseráveis pecadoras diante de Deus. E aqui nós estamos diante de um cego e diante de um mendigo que nos dá uma verdadeira aula, porque ele consegue enxergar para dentro de si, para a sua condição, e ele clama a Jesus para que tenha misericórdia dele, porque ele se vê como uma pessoa absolutamente miserável diante de Deus.
E sendo este o caso, então, quando o cego Bartimeu pede a Jesus que tenha misericórdia dele, ele está admitindo, portanto, a sua fragilidade pessoal, a sua miséria pessoal, a sua pobreza pessoal e a sua vulnerabilidade pessoal. Ele está dizendo: Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Quando nos aproximamos de Jesus, meus irmãos, devemos imitar este cego. Devemos reconhecer a nossa profunda miséria humana e a nossa profunda necessidade de Jesus. Jesus não precisa de nós, Ele não depende de nós, muito pelo contrário, nós precisamos dEle, nós dependemos dEle, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar, e portanto é a Ele que nós recorremos, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele, e glórias, pois, a Ele sejam dadas hoje e eternamente. Amém. Mas isso faz-nos caminhar um pouquinho mais adiante, e aprendermos, em terceiro lugar, que devemos nos aproximar de Jesus com persistência. Em terceiro lugar, quem se aproxima de Jesus não deve apenas clamar a Ele, como nós acabamos de ver, não deve apenas reconhecer a sua miséria, mas deve fazê-lo também de forma persistente. A persistência, a perseverança, é um dos elementos, um dos ingredientes presentes na vida de um cristão. Isso não quer dizer que nós não tenhamos desânimos às vezes na vida, mas é claro que temos. Não sei se os irmãos já ficaram desanimados alguma vez na vida. Eu fiquei muitas vezes desanimado por N circunstâncias e N situações. Mas estar desanimado pontualmente em razão de determinadas adversidades sofridas ou experimentadas na vida é uma coisa. Outra coisa é, apesar das adversidades e das lutas, pela graça de Deus, e somente pela graça de Deus, eu persisto em segui-lo, eu prossigo em seguir a Jesus, porque não há outro caminho, não há outro Senhor e Salvador, a não ser o Senhor Jesus. E é por isso que eu persisto em segui-lo, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Mestre, Ele é o meu Redentor, é o meu Salvador. Vejamos o que diz Marcos 10, 48. E muitos o repreendiam. Olha a situação. Como eu brinco às vezes, não existe nada que não esteja ruim que não possa piorar. O sujeito é cego, o sujeito é mendigo, quer se aproximar daquele que é Jesus, em quem ele acredita que pode ajudá-lo, e como se a sua cegueira e a sua miserabilidade não fossem suficientes, as pessoas ainda o repreendem e querem abafar a voz dele e falar para ele ficar quieto. É difícil às vezes a vida, né? Às vezes parece que tudo se mancomuna contra nós. Como eu disse para os irmãos em outros momentos, parece que os problemas eles se reúnem na esquina e falam: olha lá ele chegando, vamos todo mundo junto? Vamos. Aí vem desemprego, aí vem doença, aí vem tristeza, aí vem melancolia, vem tudo junto, parece que vem tudo junto. Então aqui o sujeito está na miséria, é cego, é mendigo, ele quer a sua cura, gritam para que ele não faça aquilo, está tudo dando errado na vida dele. Mas vejamos o versículo 48, Marcos 10, 48, que é muito instrutivo. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Não tem olhos, não tem vista, não tem dinheiro, mas tem boca, mas tem pulmões, então um desejo incrível de ser curado e sabe que Jesus pode curá-lo. Então ele usa as ferramentas e os meios e os mecanismos que tem. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Observe que enquanto Bartimeu apenas pedia esmolas, ninguém o atrapalhou. Ninguém o importunou e ninguém o incomodou. Mas a partir do momento em que Bartimeu decidiu se aproximar de Jesus, pela graça de Deus, é evidente, repito, aí os obstáculos começaram a surgir. Quando Bartimeu desejou se aproximar de Jesus, muitas pessoas começaram a repreendê-lo e a pedir-lhe ali que ele ficasse quieto, que ele ficasse calado. Mas quanto mais tentavam silenciá-lo, mais ele clamava. Meu irmão, preste bem atenção aqui ao que eu vou lhe dizer. Enquanto nós
tocávamos a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso emprego, os nossos estudos e as nossas amizades, por exemplo, sem Jesus, quando ainda não tínhamos Jesus na nossa vida, tudo seguia na mais perfeita paz. Mas a partir do momento em que nós decidimos, pela graça de Deus, nos aproximarmos de Jesus, então muitos obstáculos, via de regra, começaram a surgir do nada. Aconteceu algo mais ou menos parecido com você ou não? Estava no mundão, ia para as baladas, ia para as demais situações festivas ou aparentemente festivas, parece que não havia problema, não se cansava, estava tudo bem, tinha uma grande energia, um grande vigor, um grande desejo e tal, mas quando nós costumamos ou começamos a procurar a Jesus pela graça de Deus, parece que os problemas eles se multiplicam, parece que eles são adicionados, parece que eles se tornam grandes e assim por diante. Mas que Deus nos ajude a sermos persistentes na nossa busca por Jesus, no nosso desejo de nos aproximarmos de Jesus, como houve esse desejo no coração deste cego. Ele persistiu em buscar a Jesus. Meus irmãos, a vida cristã, ela é composta de perseverança. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2, lá no versículo 42, vai dizer que os primeiros cristãos, a primeira comunidade cristã, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Na oração, na comunhão, no partir do pão, eles perseveravam. A vida cristã envolve perseverança, envolve persistência. É claro que nós não fazemos isso de nós mesmos e por nós mesmos. Nós somos fracos, nós somos frágeis, nós somos impotentes, nós somos pecadores, nós somos débeis, nós somos dependentes de Deus. Mas nós dependemos do Senhor e o Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos dá graça para persistirmos, para perseverarmos, para insistirmos no caminho que agrada a Deus. Isso não vem de nós, mas Deus é poderoso porque Ele nos dá graça. Então aprendamos que esse terceiro elemento importante que nós devemos ter na nossa vida é nos aproximarmos de Jesus com persistência, com perseverança. Meu irmão, a situação pode estar difícil. Mesmo com Jesus, a situação pode estar difícil para muitos de nós. Mas, meu irmão, não desista. Persista, insista, persevere, né? Confie no Senhor, leia a palavra dEle, busque a face dEle, se reúna com os irmãos que têm esse denominador comum, a mesma fé, seguimos ao mesmo Jesus, cremos numa mesma Bíblia, almejamos, esperamos por uma mesma eternidade, como cantamos agora há pouco. Então persigamos esse caminho, porque a perseverança é um elemento importante da vida cristã, e que Deus nos dê graça para que possamos perseverar na fé cristã. Isso nos leva a um quarto elemento, um quarto ensinamento também importante, que é o seguinte: em quarto lugar, nós devemos nos aproximar de Jesus vendo-o como prioridade. Quando nós nos aproximamos de Jesus, devemos ver Jesus, devemos enxergar a Jesus, devemos contemplar a Jesus como algo prioritário para a nossa vida. Vamos ver isso aqui no texto, num texto muito interessante, Marcos 10, versículos 49 a 50, na continuidade da nossa breve exposição. Dizem aqui os versículos 49 e 50. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O versículo 50. E ele, ou seja, o mendigo, Bartimeu, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Olha que coisa interessante. Quando Jesus chamou Bartimeu, Bartimeu não se baixou para dobrar cuidadosamente a sua capa e nem pediu para que alguém cuidasse dela enquanto ele se dirigia até Jesus. Em vez disso, Bartimeu simplesmente ele lança a sua capa e vai ter com Jesus. Ele vai se aproximar de Jesus e estabelecer, portanto, aí com ele um contato, um diálogo e assim por diante. Mas para que nós possamos entender o significado desse ato, que foi o ato deste cego de lançar a sua capa,
Para que possamos entender melhor o significado desse ato, nós temos que compreender que a capa era uma peça tão importante do vestuário daquela época, que a lei de Moisés exigia que o credor que tivesse de posse da capa do seu devedor, como uma garantia, por exemplo, ele deveria devolvê-la assim que começasse o anoitecer. Isso nós encontramos escrito, por exemplo, em Êxodo 22, 26 e em Deuteronômio 24, 12. Então, uma pessoa que ela tivesse uma capa e que ela penhorasse, por exemplo, para conquistar um pouco de comida ou algum tipo de bem naquele contexto, a lei dizia que quando chegasse ali o entardecer para o anoitecer, a capa da pessoa deveria ser devolvida. Por quê? Porque era algo muito importante para a vida dela naquele contexto da antiguidade bíblica. A capa, meus irmãos, era um item tão importante do dia a dia que ela era usada com os mais variados fins, com os mais variados propósitos e objetivos. A capa era usada, por exemplo, como um cobertor, como um colchão, se a pessoa dormisse, por exemplo, ao relento, como parece ser o caso do cego Bartimeu, visto que ele era cego e mendigo, como tapete para dar as boas-vindas às pessoas importantes e até mesmo como um meio para guardar esmolas. Era uma espécie de cofrinho, digamos, daquela época. A capa, portanto, ela era um dos bens mais valiosos que o mendigo possuía naquela época. Para nós hoje pode não fazer muito sentido, obviamente, porque a nossa cultura é outra, o nosso contexto em que vivemos é outro, a nossa mentalidade ocidental é outra, os tempos são outros, é evidente. Então, isso nos soa um tanto quanto estranho. Mas tentemos que, por uma fração de segundos, pelo menos, nos colocarmos no lugar desse mendigo. A capa era tudo o que ele tinha. Era o seu cobertor, era a sua cama, era onde guardava as moedas, se bobear era onde colocava o pedaço de pão ou pães que lhe davam, tudo que ele tinha, a vida dele consistia num objeto que para nós hoje não vale nada ou não seria absolutamente nada, que é uma capa. Mas diante disso, observe então, tendo isso em mente, observe então a tamanha importância que o gesto do cego Bartimeu teve quando ele lançou a sua capa ao chão. Quando Bartimeu ele se encontra com Jesus, a sua capa, isto é, a sua cama, o seu cobertor, o seu guarda-comidas, o seu cofrinho, o seu tudo, adquire uma importância totalmente secundária para ele. Quando Bartimeu se encontra com Jesus, as suas esmolas, até então importantes para ele, ele vivia daquilo, e que estavam armazenadas naquela capa, elas passam a ser consideradas como algo de valor inferior e secundário. E você sabe por quê? Porque Jesus passou a ser visto como algo mais importante do que todas aquelas moedas, do que aquele objeto que armazenava os seus pães, as suas demais necessidades, as suas coisas do dia a dia e assim por diante. Ele deixa tudo de lado porque ao se encontrar com Jesus, Jesus passa a ser aquilo que há de mais importante para a sua vida. Infelizmente, porém, nós estamos vivendo numa época em que as coisas, as situações, os contextos parecem ser ou estar totalmente invertidos. Em nossos dias tem muita gente que está se preocupando mais com a capa do que com Jesus. E eu não estou aqui falando de capas literalmente, evidentemente. Tem muita gente que está valorizando mais os seus sonhos, o seu trabalho do que Jesus. Tem muita gente que está gastando, investindo mais tempo nas suas coisas do que nas coisas de Jesus. Está valorizando todas as outras coisas, e eu não estou dizendo que as outras coisas do nosso dia a dia não sejam importantes. Claro que são justamente, legitimamente importantes, mas muitas vezes nós estamos adorando, ou estamos dando atenção, ou estamos vivendo em torno das capas do que estamos vivendo em Jesus, para a glória e louvor do Senhor Jesus. Por isso, aprendamos com Bartimeu que Jesus deve ser visto como a nossa prioridade. Prioridade. Capas são importantes? São. Ninguém está negando que não sejam. Não é isso. Mas Jesus é prioritário.
Trabalho é importante? Sim. Casamento é importante? É óbvio. Família também é? É claro. Ninguém nunca disse, nem sugeriu minimamente o contrário. Mas estou dizendo que entre a capa e Jesus, Jesus deve ser prioritário na nossa vida. Amém? Isso nos leva a uma quinta reflexão, um quinto ensino, que é o seguinte. Em quinto lugar, lendo esse texto, eu aprendo que nós devemos nos aproximar de Jesus, reconhecendo-o como nosso mestre. Devemos nos aproximar de Jesus vendo como nosso mestre, como nosso professor, como nosso instrutor, o nosso ensinador. Veja só o que diz Marcos 10, 51, parte A. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, mestre. Observe aqui que Bartimeu não chama Jesus simplesmente de rabi, que significa mestre ou professor. Mas em vez disso ele chama Jesus de Rabuni, que quer dizer meu mestre. Olha que coisa interessante. Perceba que essa expressão, ela é indicativa de um relacionamento pessoal entre o cego Bartimeu e o próprio Jesus. Jesus não é apenas um mestre, é o mestre dele. Ele fala, você é o meu mestre, o meu mestre. Bartimeu não considerava Jesus apenas um mestre, mas considerava Jesus o seu mestre, o seu professor, o seu instrutor, o seu mentor. Meus irmãos, não adianta nada sabermos que Jesus é mestre se nós não formos seus alunos. Não adianta nada sabermos que Jesus é mestre e nós não aprendermos as lições que ele nos ensinou e nos ensina, e se nós também não as colocarmos em prática no nosso dia a dia. Esse cego, eu desconfio mais uma vez que ele enxerga muito mais longe do que muitos de nós. Falta-lhe visão física, visão biológica, mas ele tem uma visão espiritual, ele tem uma visão da sua própria miserabilidade, ele tem uma visão teológica, ele sabe que Jesus, ele não é qualquer outro judeu, mas ele é o filho de Davi, é o descendente de Davi, que fora prometido pelos profetas. Este cego enxerga mais longe do que muitos de nós. E é por isso que nós devemos aqui aprender essas preciosíssimas lições por meio dele. Mas isso faz nos adiantarmos um pouco mais aqui e entrarmos num ponto que tem um pouco a ver com esse quarto ponto que eu mencionei agora há pouco, que é o seguinte: em sexto lugar, devemos nos aproximar de Jesus tendo discernimento das nossas reais necessidades. Esse cego enxerga. Se vocês me permitem um trocadilho, este é um cego de visão, se vocês me permitem. Este sujeito aqui tem visão. Devemos nos aproximar de Jesus tendo discernimento das nossas reais necessidades. Tem gente que se aproxima de Jesus, mas não sabe quais são as suas necessidades. Se lembram daquilo que Tiago disse? Muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para gastarmos nos nossos deleites, não nas nossas necessidades. Meu irmão, deleite é diferente de necessidade. É diferente. Mas vamos ver o que este cego de grande visão diz ali, o que o texto vai dizer sobre ele e o que ele diz. Marcos 10, 51, parte B. Não se esqueça que Jesus lhe perguntou, na parte A do versículo 51, o que queres que te faça? Ok? Então agora vem a resposta, versículo 51, parte B. Que eu tenha vista, que eu enxergue, que eu tenha visão. A resposta dele é simples, mas profunda, mais tocante, mas sábia. É a resposta de um cego, de novo, de visão. É um cego sábio. Ô Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver. Eu quero ver. Observe algo interessante aqui. Quando Jesus perguntou para Bartimeu, o que queres que te faça? Bartimeu, ele poderia ter dado várias respostas diferentes, vocês vão de concordar comigo. Ele poderia dar vários tipos de respostas.
Ele poderia, por exemplo, dizer: eu quero uma capa nova porque a minha capa está muito desbotada, gasta e rasgada, então eu quero uma capa nova para receber novas moedas, receber novos pãezinhos, novas doações, novas esmolas. Eu preciso de uma nova capa porque eu quero ser aqui um mendigo, um cego, mas que anda nos trinques, na moda. Eu quero ser um mendigo chique com a capa do último modelo aí que o senhor tiver, eu quero essa capa. Mas ele não pede. Ele poderia também dizer: ô Jesus, eu quero uma esmola bem gorda. O pessoal aqui é muito muquirana, muito mão de vaca, nem sabem aqui fazer um pix de R$1. Eu quero logo um pix bem gordo aqui, eu preciso de muito dinheiro. Ou ele poderia também dizer: Senhor, eu quero que o Senhor ordene que essa multidão pare de me repreender. Ô povo chato! Eu já sou cego, sou mendigo, miserável, e todo mundo quer calar minha boca, pede para esse povo ficar quieto, povo chato. Mas, em vez disso, ele simplesmente pede algo precioso para ele. Ele diz: Senhor, eu quero enxergar. Meus irmãos, sabe o que nós podemos aprender aqui com Bartimeu? A resposta de Bartimeu tem muito a ver com aquilo que nós comentamos domingos atrás, meses atrás, sobre Marta e Maria, em Lucas, no capítulo 10 também, tem muito a ver. Mas eu aprendo aqui com Bartimeu que é importante distinguir entre o que é necessidade e o que é desejo. Veja bem, nós temos que aprender a distinguir entre o que é necessidade e o que é desejo. A palavra necessidade, ela diz respeito a algo que é indispensável para a nossa vida ou para a nossa sobrevivência. Por exemplo, comer, beber, dormir, assim por diante. É uma necessidade. Não coma para você ver. Não coma que você entre em coma, para não perder o trocadilho, né? Não coma que você entre em coma. Tem que comer, tem que beber, tem que dormir, tem que descansar. Então isso é uma questão de necessidade, é necessitária nesse aspecto. Já a palavra desejo, ela aponta para algo que queremos ter e que pode até ser legítimo, mas que pode ser dispensável, sendo, portanto, algo sem o qual nós podemos viver bem. Eu não estou dizendo que não seja importante, não me entenda mal, não me interprete mal, mas é algo que não é necessário para você viver. Por exemplo, uma determinada compra, uma determinada viagem. É importante comprar? É importante viajar? É necessário para a vida? Não, você pode passar a vida inteira sem viajar e tudo e você não vai morrer. Ok? Então há uma diferença entre necessidade e entre aquilo que nós aqui aprendemos que é desejo. E esse ponto é muito importante porque há pessoas que confundem desejo com necessidade. Mas nem tudo que nós necessitamos, ou nem tudo que nós desejamos, melhor dizendo, nós de fato necessitamos. Nem tudo que queremos de fato é uma necessidade, com perdão pela redundância, importante para a nossa vida. Às vezes é um capricho. De novo, citando Tiago, às vezes nós pedimos e não temos porque pedimos mal, porque para gastarmos no nosso deleite. É um capricho. Eu quero ter isso. É importante para viver? Não tem a menor importância. É porque eu gosto. Ok, há lugar para esses gostos na vida, mas eles não são necessidade primária. São questões secundárias, terciárias, quaternárias. Está lá no fim da fila. Mas às vezes nós queremos. Então perceba que este cego de visão... Bartimeu, o que você quer? Senhor, eu não quero uma nova capa, não quero novas doações, não quero que esse povo fique quieto, embora isso seria muito interessante, porque esse povo é chato. Eu quero ver, Senhor. Ver para mim é uma prioridade. Ver para mim é importante. Porque ele sabe que vendo, ele poderia certamente trabalhar, poderia largar aquela vida, poderia talvez constituir uma família, ou recuperar aquela que havia perdido, poderia ler a Torá, poderia ler a palavra de Deus. Não dependeria das pessoas, eu vou depender de alguém ler a Bíblia hebraica em voz alta para ouvir. Não, eu mesmo vou ler e vou me deliciar com a palavra de Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Amém? Então, tomemos cuidado para não confundirmos necessidade com desejo. Para o cego Bartimeu, a necessidade de falar mais alto, porque ele é cego, mas não é bobo. Ele sabe aquilo que de fato é importante para a vida dele. Mas isso nos leva a outro ponto, estamos quase aqui caminhando para o final. Em sétimo lugar,
nós também aprendemos que devemos nos aproximar de Jesus com fé. Com fé. O que adianta? Nos aproximamos de Jesus de tantas formas, mas somos incrédulos. Eu vou me aproximar de Jesus, sabe o quê? Para colocá-lo num beco sem saída. Para colocar Jesus numa sinuca de bico, como os saduceus e fariseus muitas vezes queriam fazer e faziam. Não se aproximavam de Jesus porque se preocupavam com Jesus, porque Jesus era importante, porque viam Jesus como Messias. Eles queriam pegar Jesus numa situação difícil. Então, tem pessoas que se aproximam de Jesus com as motivações erradas. São interesseiras. Senhor, estou me aproximando do Senhor, mas o Senhor sabe como que é, né? Toma lá, dá cá, eu estou fazendo X, eu quero Y, eu estou dando oferta, mas eu quero que o Senhor, né, faz o meu Bitcoin render e não sei mais o quê. Né? Então, vejamos aqui, devemos nos aproximar de Jesus com fé. Marcos 10, 52, parte A. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aqui, os estudiosos, para variar, eles discutem sobre que tipo de fé é esta sobre a qual Marcos diz. É uma fé salvífica ou é uma fé que o cego tem para ser curado? Ou talvez as duas coisas, quer dizer, ele tem uma fé que Deus lhe concede ou lhe permite para que ele deposite em Jesus e seja curado, e não apenas uma fé que lhe possibilita a cura física, no caso, a restauração da visão, mas também uma fé que lhe possibilita a salvação eterna. Tanto é que na sequência do texto bíblico, o que Marcos vai dizer no final? Que o cego depois deixa tudo e começa a seguir a Jesus. Ou seja, Jesus não serve, isso é muito importante, meus irmãos. Jesus não serve para este cego apenas para curá-lo. Ele é senhor dele. Ele me curou, agora Jesus toma o caminho dele, eu a minha. Eu vou para minha casa, vou levar minha vida, acabou. Não, eu devo tudo a ele me curou, eu vou segui-lo. Ele é o meu Senhor, ele é o filho de Davi, que teve misericórdia de mim, é o meu Salvador. Eu vou ser um dos seus discípulos a partir de então. Não é utilitarista, não é interesseiro. É claro que Jesus o curou graciosamente, mas ele quer seguir a Jesus, ele quer fazer parte dos seus discípulos. Meus irmãos, ter fé em Jesus significa acreditar em Jesus, significa confiar em Jesus, significa esperar em Jesus. Não é acreditar em si mesmo, mas acreditar em Jesus. Não é confiar em si mesmo, no seu braço, na sua força, no seu intelecto, na sua empresa, no seu dinheiro, na sua capacidade. É confiar em Jesus. E também não é esperar em si mesmo, mas é esperar em Jesus e somente em Jesus. Às vezes, nós nos aproximamos de Jesus, como dissemos, de formas muito equivocadas. Às vezes nos aproximamos de Jesus com ceticismo. Mas será que ele vai fazer mesmo? Mas será que ele é tudo isso que dizem mesmo aí e tal? Às vezes nos aproximamos de Jesus com descrença, com dúvida, com incredulidade, com interesse, com outros e outros tantos desejos por trás da nossa aproximação dele. Mas devemos aqui aprender com Bartimeu a nos aproximarmos de Jesus com confiança, com fé e com esperança. Como o próprio Jesus vai dizer em outro texto em João, crede em Deus, crede também em mim. É importante que nos aproximemos de Jesus, mas não de qualquer forma, mas nos aproximemos com fé. E essa fala, ela me lembra daquilo que o autor da Epístola aos Hebreus disse em Hebreus capítulo 10, versículos 21 a 22, parte A, quando ele diz, tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, versículo 22, parte A, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé. Nós temos um sumo sacerdote que se chama Jesus. Ele é o grande sumo sacerdote. Eu vou chegar diante dele com um coração verdadeiro, com uma fé inteira, firme nele, nas palavras dele, nas promessas dele, na pessoa dele, no Deus homem que ele é. Eu sei, meus irmãos, que talvez as suas adversidades possam ser grandes, mas eu te encorajo nessa noite a se aproximar de Jesus com fé. Eu sei que as suas lutas podem ser enormes, mas Deus é maior e se aproxime, portanto, de Jesus com confiança.
Eu sei que a sua dor, o seu lamento, o seu sofrimento podem ser monumentais, mas se aproxime de Jesus com esperança, confie no Senhor, porque Ele é poderoso para amenizar a minha e a sua dor, Ele é poderoso para nos restaurar e, sobretudo, para nos salvar e nos transformar em novas criaturas. Jesus pode fazer isso na vida do ser humano. Jesus pode fazer isso. Amém? Portanto, nos aproximemos dele. Isso nos conduz ao 8º e último ponto da nossa reflexão, da nossa mensagem na noite de hoje. Eu aprendo com Bartimeu, em 8º e último lugar, que devemos nos aproximar de Jesus como ato de gratidão. Como ato de gratidão. Marcos 10:52, parte B, no finalzinho do texto vai dizer: e logo viu, ou seja, o cego, agora é cego, passou a enxergar, então, e logo viu, e o que acontece depois que ele vê, que ele enxerga? E seguiu a Jesus pelo caminho. Esse homem está com um coração tão repleto de gratidão, de agradecimento, porque ele passa, a partir de então, a ter uma nova vida, porque Jesus entrou na vida dele. E aqui um ponto muito importante: quando Jesus entra na vida de alguém, a vida desta pessoa nunca mais é a mesma. A vida desta pessoa, de todas as formas, é transformada. Bartimeu foi transformado não apenas na sua visão física, mas também na sua fé. Quando Jesus entrou na vida dele, as coisas mudaram. Quando Jesus entra na nossa vida, a nossa vida muda. Ela tem que mudar, e muda para melhor. Não quer dizer que essa entrada de Jesus na nossa vida irá nos imunizar ou nos blindar contra as tristezas desse mundo caído e mergulhado e imerso no pecado, mas a vida de Jesus e a entrada da vida de Jesus na nossa vida humana irá transformar a nossa vida para melhor. Seremos melhores esposos, melhores esposas, melhores maridos, seremos melhores empresários, melhores profissionais, melhores educadores, melhores cidadãos, melhores pastores, melhores crentes. Nós somos melhores quando Jesus entra na nossa vida. Nós somos melhores. Algumas pessoas, como nós muito bem sabemos, e a experiência nos mostra cotidianamente, algumas pessoas são muito interesseiras e ingratas no seu relacionamento com Deus. Elas pedem a Jesus que Ele as abençoe, pedem para que Jesus as cure, pedem para que Jesus as restaure, pedem para que Jesus abençoe o seu casamento, abençoe o seu salário, abençoe a sua vida como um todo, o seu ministério. E quando o Senhor Jesus, de repente, as abençoa, elas simplesmente lhe viram as costas e pernas para que te quero, vão embora. E nunca mais querem saber de Jesus. E, infelizmente, existem muitas pessoas que são assim. Muitas pessoas que são assim. Vocês se lembram quando Jesus multiplica ali os pães e tudo, João capítulo 6, e começa a trazer certos discursos que, inclusive, discípulos dele que o seguiam acharam duro. Muita gente começa a virar-lhe as costas. Oh, Jesus, esse discurso do Senhor é muito duro, está lá, João capítulo 6. E deixam de segui-lo a partir de então. Até o momento que Jesus curava, trazia umas mensagens abençoadas, né, de bênção para a vida deles, tudo bem. Quando Jesus começa a trazer um discurso bíblico, é claro, Jesus nunca irá falar algo que não seja bíblico, de Deus perfeito, que ecoe a vontade divina. Estas pessoas, muitas das quais seus discípulos simplesmente viram-lhe as costas. E Pedro vai dizer, Jesus diz para os discípulos: e vocês também querem debandar? E Pedro vai dizer: Senhor, mas para onde nós vamos? Aqui nós vamos seguir se só tu tens as palavras de vida eterna. Nós não temos para onde ir não, Senhor. Nós precisamos do Senhor, da sua palavra, da sua graça, do seu amor, da sua instrução, ainda que ela nos doa, ainda que ela nos machuque, ainda que ela mexa com o nosso ego, ainda que ela venha abalar a nossa estrutura, mergulhada no pecado, mas nós não temos para onde ir. Mas com Bartimeu, meus irmãos, as coisas foram bem diferentes. Ao ser curado da sua cegueira física por Jesus, Bartimeu agiu de forma tão agradecida, tão grata, que ele tomou uma importante decisão. Na verdade, ele tomou a decisão mais importante da sua vida. Bartimeu decidiu seguir a Jesus pelo seu caminho. A decisão mais importante. Não vou mais
pedir aqui esmolas, não preciso, porque agora Jesus me deu condições de ver e com isso ter novos trabalhos ou perspectivas, enfim, uma novidade de vida, fisicamente também falando. O que eu posso fazer é apenas segui-lo. Por onde ele for, eu vou segui-lo. Meus irmãos, seguir a Jesus pelo caminho é a decisão mais importante que uma pessoa pode tomar na sua vida. É seguir a Jesus pelo caminho. Você pode se dar ao luxo de tomar ou de não tomar certas decisões na sua vida. Sim, existem muitas decisões que nós devemos tomar ou não tomar, para o bem e para o mal. E todos os dias as decisões se nos apresentam, querendo ou não. Elas estão ali, não é isso? Estamos doentes, temos que tomar uma decisão. Vamos ao médico ou não vamos? Vou tomar o remédio ou não vou? Estou cansado, vou repousar ou não vou? Tem culto, vou para a igreja ou não vou? Tem a Bíblia do meu lado, vou lê-la ou não vou? Eu tenho um momento vago, vou orar ou não vou? A nossa vida de todo mundo, toda hora, toda a nossa vida constantemente nos confronta com muitas e muitas decisões. Algumas mais importantes, outras menos importantes, diariamente. Mas, meu irmão, você não pode se dar ao luxo de viver esta vida sem seguir a Jesus pelo caminho. Você pode se dar ao luxo de viver uma vida com tantas coisas, decidindo por A ou B, e às vezes as nossas decisões dão certas, dão errado. Isso é para tudo na vida, para um casamento, né, com filhos, com viagens, com trabalho. Você vai se decepcionar aqui, ali você se dá bem, ali você se decepciona. E não importa se você é crente ou não, decepções em momentos bons vêm para todos sem exceção. Sem exceção. E você pode e deve escolher muitas coisas na sua vida. Mas, meu irmão, não passe por essa vida, não viva essa vida sem seguir a Jesus pelo caminho. Amém? E esse é o convite importantíssimo que a história da cura do cego Bartimeu nos faz. Essa história nos convida, a mim e a você, a seguirmos a Jesus pelo caminho. Por quê, pastor? Porque não existe outro caminho. Não existe outra verdade, não existe outra vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi muito taxativo e disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe outro caminho. Não existem atalhos. Não existem planos B, C, D, E, F, até o Z. O único plano se chama Jesus. A única pessoa se chama Jesus. O único caminho se chama a cruz. Não temos outro Senhor ou outro Salvador a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, tendo dito isto, e a partir dessa história do cego Bartimeu, eu gostaria de brevemente resumir essa mensagem dizendo que nesta noite nós aprendemos 8 formas através das quais nós devemos nos aproximar de Jesus. Nós devemos nos aproximar de Jesus, nós vimos, em primeiro lugar, clamando por Ele. Se aproxime de Jesus em oração. Segundo, reconhecendo a nossa miséria, reconheça-se enquanto pecador diante de Deus. Terceiro, com persistência. Meu irmão, a situação pode ser difícil, mas pela graça de Deus, e somente com a ajuda da graça de Deus, persista no seu caminho da fé em Cristo. Em quarto lugar, vendo-o como prioridade. A capa é importante, porque armazena o pãozinho, as moedas, as doações, mas seguir a Jesus é mais importante. Quinto, devemos nos aproximar de Jesus reconhecendo-o como nosso mestre. Sexto, devemos nos aproximar de Jesus tendo discernimento das nossas reais necessidades. Às vezes desejamos coisas que são supérfluas. São importantes sim, mas podem esperar, são muito secundárias, terciárias. Tem outras coisas muito mais importantes. Sétimo, devemos nos aproximar de Jesus com fé. E oitavo, devemos nos aproximar de Jesus como um ato de gratidão. Ele nos curou, Ele nos salvou, Ele nos abençoou. O que eu posso fazer diante disso? Simplesmente, de forma absolutamente agradecida e grata, eu quero segui-lo por onde Ele for. Se Jesus for à direita, eu entro à direita. Se Ele for à esquerda, eu vou à esquerda. Se Ele subir, eu subo. Se Ele descer, eu desço. Se Ele andar na escuridão, eu ando na escuridão porque eu não temo, porque Ele é a luz do mundo e Ele irá me iluminar nas minhas trevas. Eu não temo porque ainda que eu ande pelo um vale da sombra da morte, Ele está comigo. A vara e o cajado dele me consolam. É por isso que eu sigo Ele por onde Ele for, porque Ele é tudo para mim. Amém?
e que esta mensagem gloriosa sobre este cego, que enxerga muito longe, ela vem encher o meu e o seu coração de esperança, de fé, de gratidão a Deus nessa noite. Persista, meu irmão, continue firme com Jesus, amém? A despeito do que outros façam, ou digam, ou possam não deixar de fazer, você persevere nos caminhos do Senhor, amém? Vamos ficar em pé? Essa história é muito linda porque, repetindo, quando Jesus entra na vida de alguém, a vida dessa pessoa nunca mais é a mesma. Ela muda e muda para melhor. Muda para melhor. O sujeito era um beberrão, Jesus entrou na vida, se torna um ex-beberrão. Era uma prostituta, se torna uma ex-prostituta. Era um mentiroso, se torna um ex-mentiroso. Era um marido que batia na esposa, se torna um marido amoroso. Era um baita de um caloteiro, estelionatário, se torna uma pessoa de bem. Porque quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda a vida desta pessoa. Ele não apenas concede visão ao cego, ele concede caráter ao imoral. Ele concede vida nova às pessoas. Ele fez isso um dia comigo e com você. E é por isso que nós estamos aqui. Porque somos agradecidos. Amém? Somos agradecidos. A capa é importante, mas seguir a Jesus é melhor. A capa é relevante, tem o seu papel na nossa vida, mas seguir a Jesus está acima de todas as coisas. Amém? Que essa palavra inunde o seu coração e o meu nessa noite. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer porque aprendemos lições tão importantes nessa noite, Senhor. Tão urgentes, tão necessárias para a nossa vida, por meio de um cego, de um indivíduo que vivia na miséria, que vivia na mendicância. Senhor, não conseguia enxergar as coisas, as pessoas, o seu entorno, mas quando o Senhor entrou em contato com ele, entrou na vida dele, tudo mudou. E eu quero te pedir, Senhor, que o mesmo aconteça na nossa vida. Nós não podemos dar um passo sem a sua presença. Não podemos fazer nada sem a sua graça a nos cercar, sem a sua misericórdia a nos envolver, sem o seu perdão a nos levantar, sem a sua palavra a nos conduzir, sem o teu Espírito a nos iluminar, sem a tua luz para ir à nossa frente, Senhor, e tirar os obstáculos e revelar os obstáculos no nosso caminho. Ah, Senhor, como nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos do Senhor para absolutamente tudo na nossa vida. Nós somos miseráveis, Senhor. Fazemos coro com este homem, com este cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Nós somos miseráveis pecadores. Somos criaturas absolutamente miseráveis, porque dependemos do Senhor, da sua graça, do Senhor para nos sustentar, para nos manter, para nos guiar, para nos abençoar, para nos corrigir, para nos instruir, para nos amar. Nós somos frágeis, sim, e não temos nenhuma vergonha, nenhum problema em admitirmos publicamente que buscamos ao Senhor, não porque somos fortes. Se fôssemos, nós nos manteríamos por nós mesmos, mas nós oramos, porque quando fazemos isso, reconhecemos que somos frágeis. Nós buscamos a Tua face porque sabemos que o Senhor é o todo forte, é o todo poderoso, o Senhor é a nossa torre forte, és a nossa rocha, Senhor. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos da Sua graça, nós dependemos do Seu amor. E te pedimos nessa noite que o Senhor nos ajude a discernirmos na nossa vida entre aquilo que de fato é necessário e aquilo que seja um desejo até legítimo, mas que não pode ser confundido e não pode suplantar o lugar que aquilo que é necessário deve ter ali na nossa vida. Ajude-nos a não trocarmos a nossa capa pela sua presença.
A capa é importante, ela é necessária, ela é relevante. Nós não negamos isto, nós admitimos isto, mas também queremos admitir que o Senhor é mais importante do que a capa, é mais importante do que tudo. Nos guie, Senhor, nos guie, nos cure, como Tu curastes a este cego, nos cure, nos restaure nesta noite. Nós cremos que o Senhor é poderoso para curar, para libertar, para abençoar, para salvar. Nós não confiamos em nós mesmos, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Sua palavra. Nós confiamos nas Suas promessas. Nós necessitamos do Seu perdão. Nós precisamos, ó Senhor, sermos reconciliados com o Senhor. Isso só pode ser feito por meio de Jesus. Ah, Senhor, como nós somos dependentes de Ti. Cure a nossa alma nessa noite. Ajude-nos para que estas cicatrizes sejam, Senhor, ali saradas, essas feridas sejam cicatrizadas, para que estas situações todas sejam resolvidas na nossa vida. Mas enquanto aqui estivermos, e não somente aqui, mas na vida que se seguirá esta, como acreditamos, e o Senhor nos promete na Sua palavra, e nós cremos na Sua palavra. Nós queremos sempre andar seguindo Jesus. Queremos fazer como este cego, este sábio cego, agora na condição de ex-cego, ele deixou tudo e seguiu ao Senhor pelo caminho. Senhor, nós queremos segui-lo pelo caminho, Senhor. O caminho pode ser duro, pode ser pedregoso, pode ser espinhoso, pode ser repleto de buracos, de obstáculos, de vales, de declives, de situações escorregadias, difíceis, mas nós queremos seguir ao Senhor pelo caminho, porque se o Senhor está conosco, nós sabemos que tudo no final vai dar certo. Tudo vai dar certo. A despeito dos muitos obstáculos e adversidades no caminho, se o Senhor está conosco, tudo dará certo. E nós Te louvamos por isso. Perdoe os nossos pecados. Sare o nosso coração. Não apenas as feridas, os machucados do nosso corpo. Sare-nos dos queixumes da nossa alma, dos nossos problemas existenciais, do nosso medo, do pecado. Perdoa o nosso pecado, que saiamos daqui plenamente curados, restabelecidos e abençoados nessa noite. É o que nós pedimos ao Senhor, agradecidos em nome do glorioso Jesus. Amém.